O sonho como porta de entrada. Na história de José, os sonhos têm um caráter profético e divinamente inspirado. Eles são mensagens literais sobre o futuro, sejam os sonhos de José, sua futura ascensão, ou os sonhos do faraó e de seus oficiais, anos de fartura e de fome, ou o destino de cada um. José atua como um onirocrítico, intérprete de sonhos, que revela a vontade de Deus e o destino. Para Sigmund Freud, conforme exposto em sua obra seminal, A Interpretação dos Sonhos, 1900, o sonho é a via régia para o conhecimento do inconsciente. Ele não é uma profecia do futuro, mas sim a realização disfarçada de um desejo reprimido, geralmente de natureza sexual ou agressiva originado na infância. A função do sonho é preservar o sono, permitindo a satisfação ilusória desses desejos censurados. A análise freudiana dos sonhos de José e do faraó, portanto, não buscaria o significado literal da profecia, 7 anos de fartura, 7 de fome, mas sim a estrutura psíquica e os desejos inconscientes subjacentes ao sonhador. Análise freudiana dos sonhos de José e do faraó. Freud diferencia o conteúdo manifesto, aquilo que o sonhador lembra e relata, do conteúdo latente, os pensamentos oníricos inconscientes e reprimidos que deram origem ao sonho. O trabalho do sonho, condensação, deslocamento, simbolização e elaboração secundária, transforma o conteúdo latente no conteúdo manifesto para driblar a censura psíquica. A interpretação de José é mais próxima da simbologia por decifração, onde um elemento onírico, vaca, espiga, tem um significado fixo, ano. Freud, contudo, adota o método da associação livre, embora também reconheça a existência de símbolos universais, como escadas ou água, que podem ser usados como atalho na interpretação, desde que não sejam o foco principal. Os sonhos de José. Gênesis 37, 5, 11. José sonha com molhos de trigo que se curvam ao seu molho e com o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinam perante ele. Conteúdo. Manifesto. Imagens de superioridade e reverência de sua família. Contexto psíquico. Latente. Hipotético. José é o filho predileto de Jacó, o que gera a rivalidade fraternal e o ressentimento de seus irmãos. O sonho pode ser a expressão do desejo inconsciente de poder e de superioridade sobre seus irmãos e pais. Desejo. Realização onírica. O desejo de dominar e ser reconhecido como superior. Um desejo que a consciência e as normas sociais reprimem. O sonho permite que essa fantasia de poder se realize. Simbolismo de ascensão. Elementos como o sol, a lua e as estrelas podem ser vistos como símbolos de autoridades parentais, sol e lua, e fraternas, estrelas, cuja curvatura representa a submissão ao eu de José. Os sonhos do faraó. Gênesis 41, 1, 7. O faraó sonha com 7 vacas gordas que são devoradas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas cheias que são engolidas por 7 espigas secas e queimadas. Conteúdo. Manifesto. Antítese entre fartura e escassez. Devoramento da abundância pela miséria. Contexto psíquico latente. Hipotético. O faraó é a autoridade máxima, responsável pela segurança e sustento do Egito. O sonho, apesar de ter uma interpretação objetiva no texto bíblico, fome e fartura, pode ser lido psicanaliticamente como uma expressão da ansiedade e da preocupação inconsciente do governante. Desejo inconsciente, ansiedade. A ansiedade relacionada à sua capacidade de manter a ordem e a fertilidade do reino. A imagem do devoramento, as vacas magras comendo as gordas, pode remeter a um medo primitivo de castração simbólica ou de aniquilação do poder e da fertilidade, especialmente considerando a importância do Nilo para a sobrevivência do Egito. Simbolismo. As vacas e espigas são símbolos de nutrição e fertilidade, elementos vitais para a realeza egípcia.
A ameaça sobre eles reflete a ameaça sobre a soberania e o papel de Faraó como garantidor da vida. A interpretação de José, embora não freudiana, funciona para o Faraó como um alívio da tensão, revela o significado e permite a ação, cumprindo a função freudiana do sonho de permitir a volta ao sono, ao lidar com uma perturbação. Diferença de propósito e método. A análise freudiana diverge drasticamente da interpretação bíblica de José do Egito em seu propósito. José, Bíblia. O objetivo é a onirocrítica objetiva, decifrar um código enviado por uma força superior, Deus, para prever e preparar o futuro. A interpretação é de interesse público e político. Freud e psicanálise. O objetivo é a onirocrítica subjetiva. Usar o sonho para acessar os desejos recalcados e os conflitos inconscientes do sonhador individual. A interpretação é de interesse psíquico e terapêutico. Para Freud, o método de José, interpretação simbólica fixa e geral, representava a forma antiga que ele buscava superar através do método da associação livre do sonhador. No entanto, o próprio Freud fez um paralelo entre seu trabalho de decifração e a leitura de hieróglifos egípcios, o que indiretamente aponta para a importância histórica da civilização em que José se tornou um grande intérprete. Apesar das diferenças, a história de José do Egito é um testemunho milenar da convicção humana de que os sonhos carregam um significado profundo sobre a vida, o destino e o interior da pessoa, uma convicção que Freud elevou à condição de ciência. Veja agora a análise de cada sonho separadamente. José, o analista, e seus próprios sonhos. Gênesis 37. O primeiro ato é a manifestação dos sonhos de José, o molho de trigo e os astros se curvando. A história original. José, onirocrítico bíblico. José conta seus sonhos, o conteúdo manifesto, aos irmãos e ao pai, interpretando-os literalmente como uma profecia de sua futura glória e dominação. Essa interpretação direta, a realização do desejo em sua forma mais crua, provoca a ira dos irmãos e o ciúme do pai, culminando em sua venda como escravo. A versão freudiana. José analisando-se. Um José com a mentalidade freudiana saberia que o sonho é a realização disfarçada de um desejo recalcado. Ele não contaria o sonho abertamente. Conteúdo. Manifesto. Molhos de trigo, sol, lua, 11 estrelas. Conteúdo latente, desejo inconsciente. O desejo de dominar, humilhar e se vingar dos irmãos invejosos e de ser o favorito inquestionável do pai, Jacó. O desejo de ser maior que os pais, o sol e a lua, símbolos de autoridade, é uma fantasia edipiana de poder. Ação. José, reconhecendo a natureza agressiva e proibida de seu desejo, a dominação familiar, não o revelaria aos irmãos. Ele entenderia que esses pensamentos oníricos revelam sua intensa rivalidade fraternal e seu narcisismo. Isso o levaria, talvez, a uma introversão e a uma análise de seu próprio complexo de superioridade, evitando a arrogância que levou à sua desgraça original. A venda não ocorreria, pois ele não teria provocado os irmãos. A prisão e os sonhos dos oficiais. Gênesis 40. José, por algum motivo, talvez acusado de outra coisa, acaba na prisão, onde encontra o copeiro e o padeiro do faraó. A história original. José, onirocrítico bíblico. José decifra o destino de cada um. O copeiro será restituído, 3 ramos de videira, dividido 3 dias, e o padeiro será enforcado, 3 cestos na cabeça, 3 dias. A interpretação é profética e literal. A versão freudiana. José como analista na prisão. Um José Freud não faria previsões literais. Ele usaria o método da associação livre para desvendar os conflitos internos dos sonhadores. Copeiro. O sonho das uvas e do copo, simbolizando o trabalho. Perguntas de José.
O que você associa a uvas e a espremer um copo? O que sente sobre o faraó? Análise. O sonho seria interpretado como o desejo de reabilitação e retorno à posição de prestígio. O desejo manifesto de reparação pela falha que o levou à prisão. O número 13 e a imagem da videira seriam meros vestígios diurnos, ou elementos de simbolismo sexual corporal secundário. Mas a ênfase estaria no desejo de retornar à boca do faraó. Padeiro. O sonho dos cestos com pães e os pássaros comendo. Perguntas de José. O que os pássaros comendo pão representam para você? Há alguma culpa que você esconde? Análise. O sonho com a imagem dos pássaros devorando seria interpretado como a realização de um desejo de autopunição, ou a expressão de uma ansiedade de castração. Morte ligada a algum sentimento de culpa ou falha não resolvida. O medo da morte como castigo para um desejo proibido. José não diria que ele seria enforcado, mas que ele estava sofrendo de uma profunda angústia de aniquilação. Os sonhos do faraó, Gênesis 41. O clímax da história, quando José é chamado para decifrar os sonhos das vacas e das espigas. A história original, José onirocrítico bíblico. José decifra as imagens como uma advertência divina. 7 vacas gordas, espigas cheias, 7 anos de fartura, 7 vacas magras, espigas secas, 7 anos de fome. A interpretação é de interesse público e econômico. A versão freudiana, José analisando o faraó. O analista José se recusaria a fazer uma profecia sobre a economia. Seu foco seria a psique do faraó, o que ele teme e deseja. Conteúdo. Manifesto. A aniquilação da fartura pela escassez. Vacas magras comendo as gordas. A condensação da mesma ideia em 2 símbolos diferentes, vacas e espigas, indicaria a importância psíquica central do tema. Análise dos desejos e angústias latentes. Ansiedade de castração. Devoramento. A imagem de devorar é frequentemente ligada à ansiedade oral e a medos primitivos de aniquilação ou de perder a potência. O faraó, como encarnação da fertilidade do Egito, temeria a perda de sua potência e capacidade de governar. Desejo de onipotência. O sonho revela uma preocupação intensa com o futuro, o que paradoxalmente evidencia o desejo de ter controle total sobre o destino. O desejo de onipotência. O sonho da fome seria, em parte, uma autorrealização punitiva por essa ambição. E tratamento em José Freud explicaria ao faraó que o sonho revela uma profunda ansiedade sobre a manutenção do poder e da estabilidade do reino, e que o faraó deve agir racionalmente no estado de vigília para gerenciar essa ansiedade. A sugestão de armazenar grãos não seria uma interpretação do sonho em si, mas uma recomendação prática baseada na ansiedade manifesta, ajudando o faraó a lidar com o conflito psíquico através da ação consciente. Um analista, não um profeta. Se José fosse um analista freudiano, ele seria conhecido não como o profeta que previu a fome, mas como o psicólogo que revelou as ansiedades inconscientes do poder. O final da história não seria a ascensão de José ao cargo de vice-rei, o governador dos sonhos bíblico, mas sim o seu reconhecimento como o primeiro grande intérprete do inconsciente no Egito, estabelecendo talvez um consultório de análise de sonhos. Ele curaria a ansiedade do faraó, mas dificilmente teria salvado o Egito da fome de forma tão literal, pois a dimensão profética e política seria substituída pela dimensão clínica e psíquica.